Normalmente, quando se fala sobre os descendentes de Adão e Eva, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é a história de Caim e Abel. No entanto, muita gente acaba se esquecendo de outros relatos da Bíblia que falam sobre os demais filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo, vou direcionar minha atenção especialmente para as filhas de Adão e Eva. Quem eram essas filhas? Quantas existiram? Usando fontes como o livro dos Jubileus, a Bíblia Sagrada e antigas tradições, vou explorar e comentar sobre a história dessas mulheres da criação. Se esse tema chamou sua atenção, já deixa o like e escreve aí nos comentários. Me acompanhe nesse conteúdo extra, a história pouco contada de Adão e as filhas de Eva. Esse é um assunto que quase nunca é falado e muitas vezes é deixado de lado por estudiosos da Bíblia e até por quem tem curiosidade sobre as Escrituras. Geralmente, quando as pessoas leem a Bíblia, elas se concentram nos filhos mais conhecidos de Adão e Eva, Caim, o primeiro, e Abel, o segundo. Mas é importante lembrar que Adão e Eva também tiveram muitas filhas, como está escrito em Gênesis capítulo 5, versículos 4 e 5, que trazem informações interessantes sobre os filhos e filhas de Adão. O texto diz que depois de ter Sete, Adão viveu por mais 800 anos e teve outros filhos e filhas, vivendo ao todo 930 anos até morrer. A Bíblia não diz os nomes das filhas de Adão e Eva, mas há outros textos antigos da tradição judaica que citam alguns desses nomes. Com base no livro dos Jubileus, vou apresentar os nomes de algumas dessas filhas de Adão e Eva. Essas tradições judaicas antigas trazem mais detalhes sobre essas pessoas pouco mencionadas. Para quem não conhece, o livro dos Jubileus também é chamado de Pequeno Gênesis, por ter ligação com a palavra jubileu, que quer dizer alegria. Esse livro faz parte dos textos apócrifos do Antigo Testamento e conta a criação do mundo, a formação de Adão e Eva depois da queda e as histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Apesar de não ser um texto recente, o manuscrito mais antigo conhecido data de cerca de 700 a.C., mas ele é uma cópia de um material ainda mais velho. Alguns estudiosos ligam o livro dos Jubileus ao livro de Crônicas e sugerem que o escriba Esdras pode ter sido o autor. Mas o próprio livro dos Jubileus afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que teria recebido uma revelação de um anjo no Monte Horebe. Vale lembrar que a Bíblia fala que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, sem comer nem beber nada, na presença de Deus. Por causa da antiguidade desse texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés realmente seja o autor do livro. O livro dos Jubileus tem presença na cultura do povo de Israel, com várias cópias espalhadas entre eles. Além disso, o livro menciona outro texto apócrifo misterioso, o livro de Enoque, que era bem conhecido entre os primeiros cristãos e chegou a fazer parte da Bíblia usada por eles. Tudo isso mostra como é importante não ignorar o livro dos Jubileus, já que ele traz acontecimentos que combinam com as histórias da Bíblia. Agora voltando a falar de Adão e Eva, de acordo com várias tradições antigas das religiões abraâmicas e semitas, a primeira filha do casal foi chamada de Avan. Em hebraico e fenício, esse nome tem o sentido de força ou até mesmo de desejo. Ela foi tanto irmã quanto esposa de Caim, que também era filho de Adão e Eva. Segundo o livro dos Jubileus, Avan teve filhos com Caim, e um desses filhos recebeu o nome de Enoque. A construção de uma cidade com esse nome é mencionada na Bíblia como uma das realizações de Caim, após ser expulso por ter matado Abel. Essa cidade foi chamada de Enoque, em homenagem ao seu filho. O nome Avan aparece tanto no livro dos Jubileus quanto em outros textos antigos. No entanto, em algumas dessas fontes, como o livro chamado Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Quelima. Por isso, em certas tradições, Quelima é considerada a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva. Já a segunda filha de Adão e Eva, de acordo com outras tradições antigas semitas, se chamava Azura. Azura foi a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido depois da morte de Abel. O nome Sete tem origem no hebraico e pode estar ligado à ideia de compensação ou substituição. Esse significado é importante porque, depois que Abel foi morto por seu irmão Caim,
Adão e Eva viram Sete como um presente de Deus para consolar a perda do filho. Sete é visto como um descendente justo e fiel, e é através da sua família que a adoração a Deus continua. A genealogia de Sete é muito importante na Bíblia, porque dela veio Noé, que teve um papel essencial na história do dilúvio e na salvação da humanidade. Por isso, Sete e Azura foram uma parte importante da árvore genealógica que liga a criação das pessoas aos acontecimentos futuros e aos personagens importantes da tradição judaico-cristã. O livro dos Jubileus traz um detalhe interessante, dizendo que Azura, antes de casar com Sete, era esposa de Abel. Depois da morte de Abel, ela ficou viúva, e só depois, quando Sete já era adulto, os dois se casaram. Dessa união nasceu a linhagem de Sete, e o próprio Sete se tornou o primeiro patriarca dessa nova geração. Segundo o mesmo livro, Azura nasceu na 6ª semana do 4º jubileu, e se casou com Sete na 5ª semana do 5º jubileu. No 4º ano da 6ª semana, ela teve um filho e o chamou de Enos. Mais tarde, quando Enos cresceu, ele se casou na 3ª semana do 7º jubileu com Noã, que era sua irmã, filha de Sete e Azura. Enos foi um dos filhos de Sete e Azura, e ficou conhecido por ser um homem justo e fiel, com grande dedicação à adoração a Deus. A principal menção a Enos na Bíblia aparece em Gênesis, capítulo 5, versículos 6 a 11, que fala da sua família assim: Sete viveu 105 anos e teve um filho chamado Enos. Depois disso, viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. No total, Sete viveu 912 anos e morreu. Enos, por sua vez, viveu 90 anos e teve um filho chamado Cainã. Depois disso, viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. No fim, Enos viveu 905 anos e também morreu. A principal qualidade ligada a Enos era sua prática de oração e o fato de ter sido o primeiro a invocar o nome de Deus de forma aberta. O versículo a seguir, em Gênesis 4, versículo 26, diz que naquela época as pessoas começaram a chamar pelo nome do Senhor. Esse trecho mostra que Enos teve um papel importante em incentivar a adoração e o amor a Deus. Aquele período marcou um tempo de busca espiritual entre os descendentes de Sete. Então, conforme o antigo livro dos Jubileus e as tradições judaicas e semitas, Caim se casou com sua irmã Avã e começou a sua própria família. Já Sete se casou com sua irmã Azura e deu início à linhagem de Sete. Você pode estar se perguntando quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram. A Bíblia mostra que eles tiveram muitos filhos, ainda mais se lembrarmos que Adão viveu por mais de 800 anos. Na verdade, Adão e Eva foram os seres humanos mais férteis do seu tempo. Eva, como a primeira mulher, era muito fértil, e Adão também. Por isso, segundo essas tradições antigas, eles tiveram centenas e centenas de filhos e filhas ao longo da vida. Nos tempos de hoje, segundo o Guinness World Records, a mulher que teve o maior número de filhos da história conhecida foi Valentina Vassilieva. Ela teria morrido aos 76 anos, deixando 69 filhos vivos, com apenas 2 falecendo ainda pequenos. De acordo com o Guinness, Valentina passou por 27 gravidezes, tendo 16 pares de gêmeos, 7 grupos de trigêmeos e 4 grupos de quadrigêmeos. Existem outros relatos de mulheres com 50 ou até 60 filhos, mas Valentina continua sendo a recordista reconhecida. Mas o que quero destacar é que Eva teve ainda mais filhos do que qualquer uma dessas mulheres. Ela é considerada a mulher mais fértil da história da humanidade. Então, se uma mulher nos dias de hoje, ou mesmo há 100 anos, conseguiu ter quase 70 filhos, imagine o que Eva poderia ter tido vivendo por muito mais tempo, chegando, segundo a Bíblia, aos 900 anos. Além disso, segundo algumas tradições, Adão e Eva tiveram cerca de 70 filhos, ou até mais, conforme algumas opiniões, levando em conta a boa saúde, força e fertilidade deles, e também o contexto da época, onde ter filhos era algo muito valorizado. É possível que tenham tido centenas de descendentes. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, é dito que, conforme os filhos de Adão aumentaram na terra, muitas filhas bonitas nasceram. Uma curiosidade que quase ninguém fala é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva formaram suas próprias famílias com características étnicas diferentes.
Como Adão e Eva tinham mistura de etnias, isso ajudou na variedade de povos e cores que existem no mundo hoje, mesmo todos vindo de um mesmo começo. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça essa ideia. Ele mostra que toda a humanidade tem uma origem em comum, mesmo com todas as diferenças étnicas e raciais que vemos hoje. Assim, esse estudo genético revela que todas as pessoas vieram da mesma mulher, o que ajuda a explicar a diversidade de povos e cores no nosso mundo, todos ligados de alguma forma aos nossos primeiros pais. E então, você já conhecia a história das filhas de Adão e Eva? Sinta-se à vontade para deixar seu comentário e também para sugerir novos temas ou personagens da Bíblia que você gostaria de ver em um próximo vídeo. Considere se inscrever no canal, isso nos ajudará muito. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você.